a mais um webinar Urologia Sem Fronteiras. Eu gostaria de, em nome do Dr. Jorge Gutierrez, que é o presidente da Confederação Americana de Urologia, dar as boas-vindas a todos os colegas e amigos que nos seguem de outros países da América Latina. E o nosso tema de hoje são os highlights do Congresso Americano de Urologia, da AUA 2018, que foi celebrado em São Francisco, na Califórnia. E para coordenar esses trabalhos, eu gostaria de convidar o professor Cássio Ricetto, professor livre-docente da disciplina de Urologia da Unicamp, que vai agora, então, conduzir os trabalhos. Professor Cássio. Bom dia a todos. Então, dando sequência, eu convido o professor Daniel Moser, que é assistente da área de disfunções miccionais, que vai apresentar os highlights relativos à urologia funcional, incontinência masculina e hipertrofia da próstata. Cadê o meu? Aqui, achei. O Tonico pediu um tempo que está com um probleminha na transmissão, tá? Ah? Bem, o meu tempo não está valendo ainda, então, né? Adiantar que eu vou falar sobre urologia funcional e próstata, não vou falar muito sobre neurourologia. A neurourologia praticamente não teve muitas mudanças, os conceitos estão bem estabelecidos, aquela ideia sempre de preservação do trato urinário superior, e acabei não indo em muitas sessões. Vocês sabem que a AUA, né, para os mais jovens, é um congresso gigantesco, você não consegue ver tudo, nem mais da sua área, então você tenta filtrar. O Torossamo sabe que eu fico no congresso o tempo inteiro, mas mesmo assim não dá para você ver tudo não, né? Então, como é que estamos aí, Tonico? Se o senhor quiser que, Cássio, você que está coordenando, quiser que eu apresente e não transmita, aí... Não. Uhum. Bem, pessoal, Alô. Vamos fazer essa primeira parte, então, para a casa. Infelizmente, vai ficar sem transmissão, tá bom? Então, vai ser uma apresentação bem rápida, eu não vou entrar em detalhes, porque o objetivo é justamente trazer o que está sendo falado sobre a urologia funcional e próstata. Bem, eu participei de muitas sessões sobre terapias ablativas e me chamou muita atenção alguns pontos. Número 1, alta competitividade em relação às terapias ablativas. Então, a indústria está pegando pesado porque existem várias modalidades. A busca é intensa por facilidade. Isso eu percebi tanto na AUA quanto no meu fellow, que eu fiz agora no início do ano, lá nos Estados Unidos, pelo outpatient. Ele não quer paciente internado. Ele quer fazer da alta ou deixar a alta pronta para o dia seguinte. Então, essa conversa de passar a visita está pesando bastante. Então, essa velocidade na liberação do paciente é uma busca tanto do médico quanto do próprio urologista. Pouco se falou em RTU, aí fica aquele questionamento, será que realmente ele é o padrão antigo, que eles trocam, fazem o trocadilho de Gold Standard para Old Standard, ou são realmente questões comerciais? Então, essas inúmeras opções para o tratamento cirúrgico da próstata. A RTU, pouquíssimos slides, como eu falei, e eles falavam o seguinte, o que chama atenção, que realmente ainda é considerado o Gold Standard, mas tem as questões que são chamadas a atenção. O paciente inpatient, vejam no perioperative, então eles chamam a atenção que ainda é um paciente que deve ficar internado, às vezes 2, 3 dias, então para eles já não está servindo. É bom, é ótimo, mas
talvez para eles não sirvam, e eu estou com essa tendência de realmente o paciente ficar o menos tempo internado, justamente porque cada vez nós temos menos tempo para tudo, né? Monopolar e bipolar. É colocado como uma eficácia semelhante, e a grande vantagem do bipolar seria para não ter a intoxicação hídrica, tá? Então, você poderia fazer um maior tempo de ressecção, mas acaba não tendo muito impacto no fluxo máximo e no resultado funcional dessa cirurgia. Embolização prostática é interessante porque essa terapia ainda está em voga. Então, o que é interessante que eles chamaram a atenção? O mecanismo ainda não está completamente elucidado, apesar dos estudos. Foi interessante que eu vi bastante falar do Carnivale, da USP. Então, eles citam bastante. Então, o Brasil está bem nesse procedimento. Novamente, é um outpatient procedure. Demora cerca de 1h30 a 3 horas. O paciente tem recuperação em 3 a 7 dias. As imagens, só vou passar por elas, mas são interessantíssimas, maravilhosas, mas a gente vê realmente que a pessoa tem que saber muito fazer, porque são vasos pequenos e tem risco aí de bexiga, reto, então a pessoa tem que conhecer muito bem a anatomia. Então esses são os desafios, né? Vasos pequenos, tem a curva de aprendizado e tem o risco de você embolizar um vaso errado. Poucos centros ainda estão realizando e falta estandardização, ainda não é aprovado completamente pelo FDA. E muito menos aqui no Brasil. Então, só em protocolos de pesquisa. Então, para quem que está servindo hoje bem a embolização prostática? Próstatas muito grandes e o paciente que não tem condição de fazer um outro método. Então, eles colocaram essa imagem que eu achei bem interessante. Um senhor tabagista, angioplastia 2 vezes, usa Plavix, retenção crônica e uma próstata de 500 gramas. Então, vai lá, emboliza essa próstata, fica um tecido necrótico, acaba sendo reabsorvido, e aí segue em frente. Então, hoje é o status que eles deixaram bem claro como é que está a embolização prostática. Aquablação. A aquablação está vindo com uma certa intensidade. Pessoas de peso estão defendendo, como Steven Kaplan, da Mount Sinai. Então, o que tem sido falado? Novamente, procedimento que não dá trabalho, em termos de ficar paciente internado e tudo mais. Pode ser consultório, se tiver estrutura, ambulatorial, mínima anestesia. Esse é o equipamento, bem enxuto. Então, esses são os jatos de água que usam para fazer a ablação da próstata. Então, você realmente retira tecido, né? Ele é pulverizado por essa água e acaba sendo aspirado. Então, não precisa fazer morcelação, nada disso. Então, esse é o ultrassom que guia a aquablação e ele faz automático, tá? Então, ele é independente do cirurgião. Então, vejam que é um grande apelo. Em relação à comparação com o RTU, o primeiro quadro da sua esquerda, nós vemos em azul a aquablação e vermelho a RTU. Eventos adversos, vantagem para a aquablação. Redução dos sintomas, ligeira vantagem, mas com significância. E ele coloca então como complicações o claviendindo favorável à aquablação. Tempo operatório, isso aqui que chamou mais atenção. Aquablação, 4 minutos de procedimento de ressecção, RTU em torno de 30, se a gente for muito bonzinho, né? RTU em 30 minutos. E o tempo operativo total, preparo, porque o robô demora um tempinho para localizar a próstata, acaba sendo semelhante, favorável à aquablação. Então, a combinação das imagens, né, sem o operador, é um atrativo. E aquela história que as pessoas amam robôs, ele colocou, achei legal, porque hoje você fala em robô, todo mundo quer, para câncer de próstata, agora para aquablação, então é um apelo comercial que não pode ser desprezado. O Rezum tem essas pequenas agulhas que elas espetam na próstata e vaporizam o tecido prostático, novamente, bem interessante. E todos esses métodos que eram muito assim teóricos, eles estão ganhando bastante prática hoje em dia, tá? Então está vindo com bastante peso. O Urolift, você faz ancoramentos da próstata, abre a luz prostática, desde 2013 é aprovado pelo FDA. A experiência que eu tive no Fellow não foi das melhores, o pessoal fez e depois não é aquele resultado tão bom como se fala. O mecanismo de ação, então, a abertura da luz através do ancoramento. Os outros trabalhos mostram um resultado rápido e durável, até 48 meses. Mas eu vou dar minha opinião completamente pessoal. Há controvérsias, tem que ser melhor visto essa questão. Mas ele é bem promissor. Aí, de tanta terapia que tem, vejam que coisa interessante. Até ficaram questionando se o laser ainda era viável, né? A gente está questionando ainda se a RTU é viável. Então, o laser teve um boom em 2003 para 2004, depois ele estabilizou. Eu acredito que essa estabilização foi decorrente dessas outras novas terapias. Existem as várias formas, né? O Green Light, o Plasma, Thulium Laser e Rolep.
Desse sumário, o que eu achei interessante em relação até à Unicamp, que a gente está bem posicionado, o ROLEP serve para todos os tamanhos de próstata, mas ele está longe de ser o padrão ouro. Lógico que cada terapia tem a sua vantagem, mas o bom é isso. Se for para ter um aparelho que faça da próstata de 40 a 200, o ROLEP faz isso. Comparação do ROLEP com a prostatectomia aberta, eles são comparáveis, então tem os mesmos resultados, mas o ROLEP ele é considerado mais seguro. Então, hoje no guideline da EAU, deixar bem claro, quando fala que o ROLEP é o padrão ouro para próstatas grandes, né, maior do que 80 gramas, e quando você não tem quando você só tem a prostatectomia aberta disponível no seu serviço, você vai fazer a prostatectomia aberta, senão o ROLEP ele no guideline ele está como uma preferência. Obrigado, Ana Elza. ROLEP e RTU, então nós temos aí, não há grande diferença, né, nos resultados, novamente, isso para próstatas menores, claro. Vamos ver o que tem de interessante aqui nesta parte. Claro, menos perda sanguínea e menos tempo de hospitalização. Então, isso volta a bater nessa tecla. ROLAP, né, que são as terapias ablativas e não enucleativas. É interessante que o ROLEP agora veio com a possibilidade de ablação também, tipo vaporização igual ao Greenlight. Então, eu acredito que com isso eles vão ganhar um grande mercado nos Estados Unidos, porque vai proporcionar a menor curva de aprendizado. Então, à medida que o cirurgião for pegando segurança, ele vai partir para a enucleação. Do contrário, com a mesma máquina, ele vai poder fazer a enucleação e a vaporização. Falar rapidamente sobre terapia medicamentosa. Teverelix é uma nova droga que está em fase 2, trial fase 2, e ele regula a apoptose. Então, só vou citar esse nome, ficar na cabeça, que é uma nova droga para terapia HPB. Esse daqui é sobre tansulosina e tansulosina com tadalafil, é um pôster comentado, achei bem interessante, que nós já sabemos do tadalafil com as suas propriedades para tratar sintoma urinário e está se investindo mais nisso. Então, fala que, além de melhorar sintomas do trato urinário, qualidade de vida e função erétil, e o autor aqui mostrou que realmente há diferença quando ele associava tansulosina placebo e tansulosina com tadalafil no score de sintomas urinários. Anticolinérgicos combinado com alfa-bloqueadores, uma meta-análise, achei legal, porque mostrava justamente que os resultados de fluxo, os sintomas obstrutivos praticamente não têm diferença, mas a terapia combinada ela aumenta o risco de efeito adverso, boca seca, aqueles outros relacionados a anticolinérgicos, mas não aumenta as taxas de retenção urinária. E acho que é o último trabalho, falando sobre a necessidade de farmacoterapia após a ressecção de próstata. Achei legal isso aqui, quais são os fatores que podem predizer. Então, uso de antimuscarínicos ou beta-3 após a RTU de próstata. Idade avançada, quando você tem uma protrusão prostática intravesical, e, interessante, acharam esse resultado quando você faz a ressecção bipolar. A protrusão prostática intravesical, justamente que você acaba raspando um pouco da bexiga, né? Então acaba dando sintoma irritativo. O grande tema lá é opioides, tá? Então eu presenciei no Fellow também, na EUA, eles estão estrangulados com isso. Todo paciente que faz uma apostélica é um opioide na prescrição. É um drama. E eles entraram num ciclo que não tem como dar. Quando eu falei que a gente não dá opioide nem para prostatectomia radical, nem para prótese, para nada, eles ficaram até meio surpresos. Mas eles caíram no hábito. Então, os homens estão morrendo. Em escuro, a população de 45 a 54 anos, mortes por 100 mil habitantes. Então, vocês vejam aí que 2000 era bem clarinho, e agora 2014 a coisa está ficando feia. Bem, o que eu visitei lá fora? Eu estive lá em Stanford, recomendo quem não esteve, é uma bela universidade, vale a pena conhecer. Vi os carros da Tesla e eu tive o prazer também de ver o meu irmão ganhar o prêmio de melhor pôster da sua sessão. Obrigado. Obrigado, Daniel. Algum comentário? Bem, dando sequência, então, eu convido o professor Wagner, que é livre docente aqui da disciplina, que vai apresentar os highlights de uro-oncologia. Quer abrir aqui? Acho que é melhor, né? Deixa desacostumei. Pessoal, bom dia. Tarefa difícil aí, resumir a UA, porque são muitas coisas interessantes que a gente vê no dia a dia. Eu vou tentar pincelar algumas coisas que me chamaram bastante atenção. Bom, começando por São Francisco. São Francisco é uma cidade maravilhosa. Quem nunca foi, vá.
Quem já foi sabe do que eu estou falando. Então a UA lá teve um significado importante, não é a primeira vez que eu vou lá, e a tendência é cada vez mais se fazer congressos lá, porque o Moscone Center eles estão aumentando, eles estão ampliando. Nessa figura de baixo aqui vocês podem ver, eles estão praticamente dobrando o Moscone Center. Então a tendência é ter mais grandes eventos em São Francisco. Vamos lá, a parte científica. Eu vou falar sobre mais sobre tumores de próstata, porque se falou bastante sobre câncer de próstata na UA. Tentar falar 2 slides sobre sobre câncer de bexiga e um sobre câncer renal. A UA tem um formato muito interessante, muito prático. Isso já faz alguns anos que eles colocam casos clínicos. O que me chamou muita atenção foi esse caso clínico que foi colocado numa sessão plenária. Chama-se o debate dos sobreviventes. Quem apresentou foi o Dr. Lawrence Klotz, todo mundo conhece. Ele colocou um caso de câncer de próstata Gleason 3.4, PSA baixo, sem padrão cribiforme e 2 fragmentos positivos. Quais as opções de tratamentos? 13 possibilidades de tratamento. E cada um desses tratamentos foram defendidos por pessoas de peso. Foi muito interessante, porque a votação foi ao vivo. Então tinha lá, nesse caso que eu falei para vocês com o Gleason 3.4, vigilância ativa, TUCAD, HIFU controlado por ultrassom, por tomografia, vaporização, crioterapia, braquiterapia, radioterapia e cirurgia aberta, laparoscópica e robótica. O interessante é que eles fizeram uma votação e 6 tratamentos ganharam numa segunda fase. E ganhava mais quem falava melhor. Isso é interessante, né? E esse colega aqui, um radioterapeuta, Mac Holt, é interessante porque ele entrou cantando. E o pessoal gostou tanto que ele votou, ele passou para a segunda fase. Então, assim, tem várias... essa sessão foi muito interessante. Os vencedores, nesse caso clínico, foi vigilância ativa. O Dr. Peter Carroll, um dos mais importantes desses palestrantes. E o vice-campeão foi a prostatectomia laparoscópica. Isso me chamou a atenção, você pode falar várias coisas, porque tinham poucas pessoas na plateia, foi no fim de tarde, um público não representativo, o poder de convencimento dos palestrantes foi muito importante, mas eu acho que tem 2 mensagens que a gente pode tirar daqui. Primeiro, cada vez mais se faz vigilância ativa no mundo inteiro. E segundo, a questão financeira do robô está pegando. Por isso que o Dr. Gerald Andreoli defendeu e ganhou o 2º lugar na prostatectomia radical laparoscópica. A vigilância ativa vem aumentando bastante. Uma das coisas que me chamou a atenção nesse congresso foi isso e a quantidade de vezes que ela foi citada. Vocês podem ver nesse gráfico um aumento exponencial do número de pacientes que vem sendo submetido a esse tipo de acompanhamento. A vigilância ativa, o Active Surveillance, foi citada na plenária várias vezes. O aumento das suas indicações, dessa de 3.4, que eu vi bastante, eu acho que eu tenho alguns comentários adiante sobre isso também, nos tumores de baixo volume. Na sociedade, um encontro da Sociedade de Urologia, que leva uma tarde inteira que eu estava lá, e uma sessão só de pôsteres sobre esse assunto. Eu selecionei 4 pôsteres dessa sessão, todos sobre vigilância ativa. Primeiro, a importância da biópsia confirmatória. Então, todas as vezes que você tem um caso de tumor de volume mínimo, você faz uma biópsia confirmatória. Se essa biópsia for negativa, a chance de progressão desse paciente é muito baixa. Isso tudo é da Harvard, foi interessante, foi apresentado, aqui tem um gráfico dessas, eu não consigo apontar, mas a sobrevida, a progressão desses pacientes que têm a biópsia negativa em cima é azul, e em vermelho os pacientes que têm a biópsia positiva. O segundo trabalho são aqueles pacientes que vão da vigilância ativa para watchful wait. A diferença, a vigilância ativa você faz PSA, toque, biópsia, ressonância, watchful wait você não faz nada, você acompanha esse paciente, só vai tratá-lo ou fazer alguma coisa se ele tiver sintoma. Então, os pacientes que vão da vigilância ativa para o watchful wait, foi 10% desses pacientes, um dos fatores mais importantes para desenvolver esse tipo de acompanhamento foi a idade. Pacientes com mais de 64 anos, um hazard ratio de 36,12. Também é algo bem interessante, né? Uma coisa que a gente fica muito assim na vigilância ativa são para pacientes jovens. Esse estudo japonês mostrou aqui que não existe diferença de progressão, tanto para pacientes com menos de 60 anos, pacientes mais de 60 anos, mostrando que ela é segura mesmo para pacientes jovens, o que é um conceito que às vezes a gente fica um pouco inseguro na prática no dia a dia. E o quarto artigo que eu selecionei foi esse, que se ouviu falar muito sobre a importância da ressonância magnética com biópsia de fusão no acompanhamento da vigilância ativa.
Detalhe, ninguém sabe ainda como é a melhor maneira de se fazer vigilância ativa, não existe um consenso. Mas, com certeza, a ressonância magnética faz parte desse acompanhamento. Aqui é um outro estudo do pessoal da Universidade de Maryland, que foi apresentado de novo, Active Surveillance, aqui já é no encontro da Sociedade de Urologia, que foi no sábado à tarde. Quem trabalha com urologia sempre se encontra, né, nessa reunião. É uma reunião muito importante para nós, a gente encontra todos os brasileiros da Uruonco nesse sábado à tarde, que foi no Hotel Hilton. E aqui veio aquela discussão que o ano passado, eu não sei se vocês lembram que eu apresentei aqui também da UA de 2017, é como acompanhar esses pacientes, com biópsia, ressonância ou biomarcadores. Cada um defende um desses parâmetros. O interessante é que se chega à conclusão que esses exames, muitas vezes, eles são complementares uns aos outros. Aqui ainda nessa apresentação, falando exatamente daquele caso do Dr. Lawrence Klotz, mostrando o seguinte, pacientes com Gleason 3.4, eles têm a mesma sobrevida, tanto quanto a recorrência de metástase quanto mortalidade, dos pacientes que têm um Gleason 3.3. E aqui é um detalhe, acredita-se, se faz hoje, se pratica muito, é por isso que o Dr. Peter Carroll ganhou naquela primeira apresentação, que quando você tem uma ausência do padrão cribiforme ou do carcinoma intraductal, então mesmo no Gleason 3.4, principalmente quando for de baixo volume, esse paciente é um candidato para vigilância ativa. Então, os conceitos que mudaram um pouquinho na vigilância ativa, que antes a gente sempre usava o Gleason 3, 4, a ausência do Gleason 4 e um volume pequeno. Hoje, além disso, do volume, a gente usa o PSA Doubling Time, o PIRADS, que é dado pela ressonância magnética, a ressonância magnética com biópsia de fusão, a parte genômica, a parte histológica, é muito importante esse aspecto cribiforme, e modelos de risco, como o CAPRA. Eu não vou apresentar aqui, senão vai ficar muito extensa, mas existem alguns normogramas que mostram esse tipo de acompanhamento. Interessante essa frase, a gente já ouviu, a gente sempre ouve nos bastidores, né, mas isso foi dito lá no encontro da Sociedade de Uronco, que devido ao aumento nosso de pacientes em acompanhamento vigiado, os cirurgiões estão aumentando as indicações para tumores avançados. Então, isso a gente já vê na prática, para T3 a gente já faz isso, mas aqui dois pontos bastante controversos, a linfadenectomia de resgate e prostatectomia radical para tumores oligometastáticos. O que ainda não existe consenso, é um debate, são disputas infindáveis, e aí vai uma delas. Bom, nos tumores oligometastáticos, já começa pela dificuldade desses pacientes com câncer de próstata, quando considerar um câncer de próstata oligometastático. Alguns autores falam que é da localização, que essas metástases têm que estar no eixo da coluna. O número de metástases, 1, 3, 5, o mais aceito é que é no máximo 3 lesões. O volume das lesões, que é o que está se fazendo agora, fazendo uma densidade e porcentagem dessas lesões, e o momento, se é sincrônico ou metacrônico. Sincrônico é quando o paciente já aparece com metástase. Metacrônico é numa recidiva do tumor. Detalhe, esse câncer de próstata com metastático de novo, está se usando muito esse termo, muito, demais em muitos eventos, e que a gente vai, os eventos menores, inclusive lá também. E o que se fazer para esses pacientes? O que tem consenso é a hormonioterapia, mas aqui é um braço de um estudo que chama Stampede, que eles têm falado o seguinte, que a hormonioterapia mais a biraterona é a que é mais utilizada para esse paciente e é a que mais comprova uma melhor sobrevida. No entanto, ela pode não ser a melhor opção para todos os tumores oligometastáticos. E daí, nesses pacientes com tumores oligometastáticos, em casos selecionados, prostatectomia radical ou até terapia focal para essas metástases. É o que está se falando no mundo inteiro, embora não exista uma comprovação científica sobre isso. Ainda no encontro da Sociedade de Urologia, um estudo que eu separei foi esse. Eu acho que esse estudo é muito interessante para a nossa prática no dia a dia, porque a gente sempre tem falado que a radioterapia e a cirurgia têm resultados equivalentes. Ok, até aí tudo bem. Só que a gente vê no nosso dia a dia que eles estão fazendo radioterapia mais braquiterapia. E é baseado nesse trabalho aqui, ó, publicado no JAMA agora, de 2018. É muito interessante porque aqui você tem as duas curvas, está meio difícil de ver, mas em 5 anos, é um tempo curto de acompanhamento. Os resultados da cirurgia e da radioterapia convencional estão aqui. E da radioterapia e da braquiterapia, que é uma dose altíssima de radioterapia,
existe uma sobrevida melhor, tanto em termos de metástase quanto mortalidade. Isso é bom? Mais ou menos. Porque se você fizer mais radioterapia, como você pode ver, sempre tem uma sessão na UA que fala isso daqui, sobre as complicações da radioterapia. E quem é bem adepto da radioterapia, eu acho que tem que ir nessa sessão, porque você acaba ficando bem assustado de ver os casos que eles apresentam lá. Então, casos de estenose de uretra, você pode até ver aqui a braquiterapia, aquelas sementes de iodo e uma estenose que foi tratado simplesmente com uma dilatação, ou muitas vezes esses pacientes têm que fazer até uretroplastia aberta. E esse caso mais grave, que até recentemente eu tive um caso, e isso me chamou bastante atenção, porque são casos dificílimos de serem tratados. O Daniel até conhece esse caso, eu estava discutindo com ele, é uma fístula retrouretral enorme, e eles mostram que é muito difícil de você tratar isso. Muitas vezes você tem que fazer até derivação tipo Bricker devido ao excesso de radioterapia aí preconizada nesse novo estudo de controle da doença. Ainda no câncer de próstata, numa das palestras, eu também achei muito interessante essa sobre, o assunto era a imagem da ressonância no câncer de próstata, e esse colega, o Peter Pinto, né, ele é eu não me lembro do serviço, acho que ele é da Filadélfia, de Maryland também, ele foi meio agressivo. Ele chegou lá e falou assim, o computador vai substituir o patologista e o radiologista. Nós ficamos até assim, né, professor? Eu até coloquei, vai dar laudos para patologia e radiologia, mas ele foi bastante agressivo, vai acabar com a especialidade. Achei interessante, falei, o que ele vai falar, né? E aí ele falou uma coisa, foi desenvolvendo, falando de como tem sido aplicado as imagens, a quantidade de ressonância que vem sendo pedido, aumentou mais de 250% nesses últimos 3 anos. E ele mostrou uma coisa interessante, eu não sei se vocês já viram, na dermatologia, você tira uma foto de uma lesão, um nevus, para ver se classificar se é melanoma ou não. Não sei se vocês já viram esse aplicativo. É bastante interessante, mas já existe isso. Você tira uma foto e aquela fotografia dá uma porcentagem de chance de melanoma. Nós vamos chegar lá, eu acho que na patologia e na radiologia, viu, professor? Infelizmente. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma automatização, eles estão fazendo uma curva de aprendizado, eles estão ensinando os computadores a fazerem leituras tanto da patologia quanto da radiologia. E eu achei bastante interessante, eu até tirei uma foto, eu não sei, eu fui procurar depois na internet, esse o doutor, é um médico, Tom Sanford. Ele é um dos primeiros urologistas fellow na inteligência artificial. Isso é muito interessante. É um campo que eles estão dando principalmente para quem vai fazer terapia focal e radioterapia. Achei bastante interessante esse assunto. Bom, eu tenho mais 2 slides. Um deles, então, é sobre tumor renal. Tumor renal é várias coisas genéticas, de uso prático, mas o que eu achei interessante, que eu acho que é até conceitual para a gente aqui nessa reunião, é um debate. Eles fizeram essas perguntas, foram aquele crossfire, né? Um contra o outro, e aí faz votação na plateia, foi bem dinâmico. Enucleação versus nefrectomia. Um T1, qual que é melhor? Acompanhamento de massas de maior que 7 centímetros. Dr. Russo, da Fox University. Ele está propondo agora massas maior que 7 centímetros fazer acompanhamento. Terapia adjuvante pós-tumor renal em tumores de alto risco. Deve fazer ou não, principalmente o sunitinib. E a Big Data, né, que todos os conhecimentos genéticos e computadorizados que eles tumor renal, isso mudaram a conduta na sua prática diária? Foi interessante que foi votado isso. E aí, o que mais deu briga foi a enucleação. 1/3 votou a favor da enucleação, que acredita na enucleação, e 2/3 não. Acompanhamento em massas mais de 7 centímetros, não, ninguém faz. Terapia adjuvante para tumores de alto risco, sim, é uma tendência baseada nesse estudo, STRAC. Todos esses conhecimentos genéticos mudaram a nossa conduta na prática? Hoje, não. E, por último, câncer de bexiga. Eu não vou falar aqui, porque nós já falamos bastante quando teve uma revisão aqui da europeia, que são essas drogas da imunoterapia no checkpoint inhibitors. Principalmente essas drogas que vocês estão vendo aqui, atezolizumab, nivolumab, pembrolizumab, durvalumab e avelumab. Todas essas medicações estão em estudos fase 2, fase 3. Elas vão mudar a conduta, algumas já estão aprovadas pelo FDA em segunda linha, algumas já estão passando para a primeira linha. Então, isso daqui vai mudar completamente o panorama de tratamento do câncer de bexiga músculo-invasivo. Muito obrigado.
Obrigado, Wagner. Bem abrangente. Eu dou as boas-vindas aos colegas que nos acompanham aqui de Goiânia. E o Dr. Éder Brazão, de São Paulo, nos acompanha e me fez um questionamento aqui, ao Wagner, na verdade, se a biópsia sextante está já fora do nosso arsenal de diagnóstico do câncer de próstata. O que você sentiu? Ainda é utilizada, a biópsia ainda é o padrão. O que a gente vê cada vez mais ela é guiada por ressonância, né? Não vou dizer para você que ela está descartada. É bastante utilizada, mas a tendência daqui para frente é se fazer cada vez mais com a ressonância, viu, Éder? É isso que a gente viu lá. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, esse caso que você apresentou, Wagner, da fístula reto-uretral, é um caso extremamente grave, e foi lançado este ano, neste congresso, como se fosse uma esfera de silicone para colocar entre a próstata e o reto, exatamente para evitar essas coisas. Você podia comentar sobre isso? Olha, Paulo, assim, a gente tem um pouco de experiência nesse caso na Uro-Onco e os casos são difíceis. Muitas vezes são orifícios grandes. Você não consegue colocar um material ali naquela região. É aquilo que coloca por uma punção no perineal, insere esse balãozinho entre a bexiga e entre a próstata e o reto, pré-radioterapia para evitar essas complicações. Não sei, eu não conheço assim, eu nunca ouvi falar, eu não vi nenhuma apresentação sobre isso. Eu pensei que você estava falando na correção pós. A correção pós é muito difícil, os tecidos todos estão aderidos, mas eu não sei, Paulo, mas aonde que você viu isso daí? Não sei. A seção da indústria, porque a indústria está contribuindo de uma maneira espetacular para o avanço da medicina, os investimentos são pesados. Teve uma sessão patrocinada exatamente sobre esse tema, dizendo que isso, de fato, reduz muito os efeitos colaterais. Eles chamam de toxicidade, né, da radioterapia. É bem interessante. Deve estar no mercado breve, deve chegar por aqui, acho. Eu acho importante, viu, Paulo? Porque o que a gente tem visto é que cada vez mais se usa radioterapia com braquiterapia. E essas complicações a gente não vai ver agora de imediato. Nós vamos ver daqui 5, 7, 10 anos, né? Então, acho que esse é um assunto bem interessante e importante ser levantado. Última pergunta aqui, Wagner, da internet também do Éder, sobre o PSMA. Se houve algum comentário a respeito da aplicação? Bastante. Mas ainda como ele está em fase de estudo nos Estados Unidos, ele não tem a sua aprovação total, o que você vê é que ele não se fala tanto sobre o PSMA. Eles falam mais sobre ressonância, as imagens que eles mostram são mais baseadas em ressonância, em tomografia, outros PET-CT, mas foi apresentado e abordado em algumas sessões, sim. É visto com bons olhos, mas ainda numa fase experimental. Os europeus têm muito mais experiência com PET-CT, com PSMA, a gente ouviu falar mais isso lá do que aqui. Insurance cover, o pessoal corre, né? Então acho que quando começar o seguro cobrir, acho que vai começar a disseminar mais, né? É igual aqui, né, Daniel? Porque aqui a gente já está fazendo bastante, a gente já vê na prática diária muitas pessoas realizando, nós já temos serviços que fazem com excelência aqui no Brasil, mas os convênios ainda não dão cobertura. Então não popularizou tanto quanto na Europa, né? Que ele já tem bastante experiência com esse método de imagem. Bem, dando prosseguimento, então, obrigado, Wagner. Convido o professor Palma, que vai apresentar os highlights da área de urologia feminina. Bom dia a todos. Eu tenho uma apresentação que eu gostaria de chamar a atenção sobre 2 aspectos. O primeiro é que nós vamos falar de um país onde os advogados ditam as condutas médicas. Essa é a realidade dos Estados Unidos hoje. E isso dificulta um pouco o avanço em algumas áreas. E eu vou abordar aqui, além desse aspecto, um dado muito importante para todos nós da América Latina. Nós temos um ícone na urologia feminina, o professor Shlomo Haas, professor da UCLA,
Ele é uma pessoa totalmente dedicada à medicina, ele nunca quis ser chairman, teve muitos convites e ele disse que ele veio ao mundo para ser médico, é isso que ele ia fazer. E ele organizou durante 24 anos um simpósio, unindo a América Latina através da CAU, Confederação Americana de Urologia, com a Associação Americana de Urologia. E é a sessão de maior sucesso em todo esse congresso, sempre com mais de 1000 participantes. E este ano ele se aposentou, recebeu um prêmio por Lifetime Achievement, muito bem merecido. O tema que o professor Shlomo Haas apresentou na sua despedida foi a reconstrução, a cirurgia pélvica reconstrutiva, usando apenas tecidos nativos. E por que isso? Porque a maioria das companhias que produziam slings e malhas para correção de cirurgia pélvica reconstrutiva saíram do comércio em função do alto número de demandas judiciais e, por isso, há uma preocupação muito grande em utilizar esse tipo de material, diferentemente da Europa e outros países. Bem, eu vou abordar dois aspectos, os slings e as cistoceles. O sling pubovaginal foi descrito no século passado, em 1906, e se tornou mais ou menos o padrão ouro para cirurgias complicadas por 90 anos, até que, com o surgimento da teoria integral, se popularizou os slings de uretra média sintéticos. Mas o professor Haas chama o sling clássico pubovaginal, ele requer uma incisão abdominal, e por vezes é difícil em pacientes obesos, em pacientes com hérnia incisional como complicação, existe dor no pós-operatório, o tempo para retorno às suas atividades laborais é maior. Ele propõe, então, o sling autólogo com fáscia lata, uma incisão na coxa e com um ressector de fáscia tipo Crawford. Ele isola essa fita de fáscia lata. A incisão vaginal que ele faz é diferente, são duas incisões paralelas. Ele passa, então, o instrumento de uma incisão para outra. Aqui, no canto inferior direito, vemos o sling já em posição. E, para evitar obstrução, ele coloca um clamp Alice, uma pinça de Alice, em cada extremidade, no lado da incisão, e depois é feita a fixação na ponerose. Isso é muito importante para evitar, então, a retenção urinária e as disfunções miccionais. E o sling autólogo ele pode ser utilizado de 3 formas diferentes. Ele pode ser usado na forma de U, que é o convencional, mas nos casos onde estaria indicado o esfíncter artificial, ele pode ser feito através de um sling espiral ou crossover, onde o sling dá uma volta 360 graus na uretra, ou chamado na forma de ômega, onde o lado direito vai para a parte esquerda e vice-versa, produzindo uma compressão lateral e aumentando, desta maneira, a eficiência da técnica. O segundo ponto importante é o tratamento dos prolapsos da parede anterior da vagina. Vejam que essa forma trapezoidal da fáscia pubovésico-vaginal, ela tem aqui o suporte uretral, o defeito lateral e o anel pericervical, que são estruturas muito importantes. E onde estaria indicado, então, a correção sem malha para esse tipo de cirurgia? Ele propõe uma técnica que corrige todos esses defeitos ao mesmo tempo, usando também a fáscia lata. Veja, isso não é nem de longe uma cirurgia minimamente invasiva, e nós vamos chegar aqui, mas é apenas mostrando cistocele de alto grau, grau 4, aqui suporte uretral, defeito lateral, central e anel pericervical. Como é que ele corrige isso? Evidentemente, isso está indicado apenas para cistoceles recorrentes ou de alto grau. Uma incisão na coxa, vamos expor a fáscia lata, é uma grande incisão, retirar este retângulo
de face lata, fazer um chuleio em cada extremidade e depois colocar, primeiro reparar o defeito central, ele faz uma incisão lateral, ele cria um defeito lateral e une um defeito lateral a outro na linha média, lembrando o conceito da ponte da teoria integral, e assim ele trata o defeito central. A seguir, ele coloca aquele retângulo de face lata e as 4 extremidades são suturadas, passadas para a região abdominal com uma agulha tipo estame, e esse é o aspecto final do tratamento da cistocele complexa com o tecido autólogo. Isso, infelizmente, é um certo retorno ao passado. No passado, nesses grandes casos de cistocele, nós removíamos a parede vaginal, escarificávamos a parte externa, o epitélio, e usávamos a própria parede vaginal como enxerto. Isto é uma variação da técnica de Zaccarin, e este retorno ao passado não é em função do conhecimento médico, senão em função dos advogados e do sistema legal norte-americano. E a convite do Dr. Jorge Gutierrez, que agora substituiu o professor Shlomo Haas, ele também é secretário-geral da CAL, trabalha nos Estados Unidos, e envia um convite a todos vocês para que no próximo ano, em Chicago, compareçam ao simpósio tradicional da CAL e AUA. Muito obrigado. Professor Palma. Professor Palma, a esse respeito da cistocele, houve algum questionamento com relação à mudança do eixo vaginal ou não? Sim, Cássio. 2 coisas. A preocupação de formação de cistos de inclusão, coisa que nós nunca vimos, e a preocupação com a mudança do eixo vaginal, que evidentemente fica anteriorizado e favorece a recorrência. De qualquer forma, não foi apresentado segmento a largo prazo nem casuística, apenas foi apresentado como alternativa para os casos complexos. O futuro vai nos dizer o que vai acontecer com isso. Eu sei que a sua experiência também não é boa. Ricardo, por favor. Bom dia, Dr. Palma. Como o senhor mesmo disse, parece que nós estamos voltando no passado com a realização aqui, na nossa realidade, a gente deve levar isso em consideração ou aqui a gente ainda continua usando as nossas telas artificiais? Obrigado pela pergunta, Ricardo. Eu tive a curiosidade de pegar o número de telas vendidas. Em função do tempo, eu não montei aqui de telas vendidas no Brasil e slings nos últimos 5 anos. E aqui, a cada ano, nós temos mais pacientes usando. E não temos as complicações horrorosas que eles mostram nos slides. Nossos residentes estão todos aqui, todos operam e podem dizer as complicações horríveis que viram. Eu tenho a impressão que complicações como resultando em derivação, Mitrofanoff, nós não vimos nunca, nós não temos experiência nenhuma com esse tipo de situação, porque nunca tivemos. Eu queria fazer uma pergunta... Opa, caiu aqui. Desculpa aí. Eu queria fazer uma pergunta relacionada à fisioterapia. Teve alguma sessão de fisioterapia? Como é que a UA vê o fisioterapeuta no tratamento das incontinências urinárias? Não houve nenhuma sessão, Wagner, de físio de assoalho pélvico, que é realmente uma pena. Mas nos guidelines da associação, eles colocam a fisioterapia como primeira linha. Então, eles apoiam, eles têm, mas infelizmente não há uma multidisciplinaridade, pelo menos este ano não houve. Bem, então, na sequência, convido o professor Ossamo Ikari, que vai apresentar os highlights de uropediatria.
Bom dia a todos. E realmente a sessão de uropediatria na AWAY dura mais ou menos 1 dia e meio, então é quase que uma mini congresso de uropediatria. São discutidos vários temas, desde a parte experimental, parte genética, mas eu separei alguns casos, temas que estão relacionados mais à aplicação prática para nosso dia a dia. Bom, esse foi um tema bastante importante sobre a utilização do bloqueio do nervo pudendo guiado pelo ultrassom para a correção de hipospádia. Então, vocês sabem que o nervo pudendo ela é responsável pela inervação da toda a genitália externa, e com isso eles utilizam o ultrassom para localização e faz o bloqueio na parte medial da tuberosidade isquiática, e com isso faz essa anestesia. Então, em comparação com o bloqueio caudal, ela não tem risco de retenção urinária e nem de fraqueza nas extremidades, e pode ser realizado em todas as idades, inclusive naquelas crianças que apresentam algum defeito ou anormalidade espinhal. Então, com isso, é bastante utilizado lá nos Estados Unidos, porque, como o Daniel disse, pode ser feito como outpatient, né? E em curto tempo fica no hospital. Então, outro aspecto importante foi a correção de hipospádia, né? A gente sabe que quando faz a cirurgia da hipospádia, a complicação mais frequente são as fístulas, né? Que pode recorrer de 4% a 25%. Então, existem várias técnicas, mas o que eles recomendam é essa técnica de pátio, que para correção dessa fístula uretrocutânea. Outro comentário importante sobre essas hipospádias que são mutiladas, né, quando se faz em estágios, em única correção, existe mais chance de complicações do que quando se faz em estágios separados. Então, reparados. Então, o que eles recomendam é que quando a hipospádia é severa, eles recomendam que faça em estágios, né? 1, 2, até 3, dependendo do caso. Então, essa é a mensagem, que nas hipospádias severas é bom que a gente faça em estágios. Então, isso foi o que bastante comentado nessa reunião. Outro aspecto foi discutido sobre dilatação do trato urinário. Essas são as causas mais comuns, né, que a transitória é a mais comum, quando você tem hidronefrose pré-natal, seguido de obstrução da junção pielo-ureteral, o refluxo vésico-ureteral e obstrução da junção uretero-vesical. Então, o que se discutiu nesse tema foi o uso de antibiótico profilaxia. Então, eles recomendam, porque o papel da antibiótico profilaxia, nesses casos, ainda não está em hidronefrose, né? Ainda não está bem clara, mas o que eles recomendam é que, quando tem esses fatores de risco, por exemplo, meninas, quando tem pele prepucial, ou hidronefrose de alto grau, ou ureter que está dilatado, o refluxo vésico-ureteral, então, nesses casos, deve ser indicado a utilização de antibiótico profilaxia. Outro aspecto importante, ano passado deu muita importância sobre a utilização dessa técnica de correção quando você tem torção de testículo, né, a utilização da túnica vaginalis. Esse ano
eles já estão falando a utilização de um modulador como tratamento adjuvante ou neoadjuvante para prevenção dessa isquemia e reperfusão. Então, outro aspecto importante, isso já é fora da parte de uropediatria, que o Dr. Palma pediu para apresentar, é sobre esses traumatismos graves, né? Então, isso é uma mensagem que para os mais jovens, que deve evitar essa tríade de hipotermia, de coagulopatia e acidose. Então, isso junto com a parte urologista e o cirurgião em geral tem que se empenhar nessa parte de evitar todos esses problemas que são letais para o paciente. A última mensagem que eu acho mais importante nessa fase de falta de combustível, então eu recomendo a compra de um carro elétrico. Acho que isso é a mensagem mais importante para vocês. Muito obrigado. Obrigado, professor Ossamo. Professor Ossamo, por favor. Pode falar, Ricardo. Doutor Ossamo, nós recebemos via e-mail, tudo mais, os comentários, e teve uma plenária a respeito do câncer de testículo em criança associado à futuro fertilidade desse paciente, com ressecções parciais. Você chegou a ver, a participar, alguma coisa assim? Eu vi essa sessão, ela realmente foi bastante interessante, porque existem esses medicamentos, né, quimioterápicos que realmente causam dano testicular. Então, foi muito falado nisso aí. Então, o que se fala é criopreservação, né? Desde criança é possível fazer essa criopreservação, mas ainda está na fase não de aplicação prática, né? Mas se falou muito nessa parte de criopreservação de espermatozoides. Bem, dando prosseguimento, então, eu convido o professor Adriano Fregonese, que é livre docente aqui da disciplina e que vai apresentar os highlights da área de andrologia. Bom dia a todos. Obrigado, Cássio. Obrigado, professor Palma. Primeiro, pelo convite, e segundo, pelo fato de estar presente no evento da CAL, como ele já colocou aqui. E eu não estive na UA, mas através do Dr. Palma, eu vou apresentar para vocês as poucas novidades que houveram nesse Congresso Americano de Urologia. E essa apresentação foi feita pelo professor Tom Lu. O professor Tom Lu é extremamente conhecido, já deve ter perto dos seus 75 anos. Talvez seja o maior ícone da andrologia mundial. Ele é um chinês de Taiwan que veio para Nova York, e de Nova York foi para São Francisco. E eu tive a oportunidade de ficar 6 meses com ele lá, então eu conheço muito bem. Ele é extremamente bem-humorado, tanto é que se você vê nos slides que ele apresenta, tudo relacionado à banana, quando ele fala sobre Peyronie e outras situações mais. Então, eu não estive presente, mas através do Dr. Palma vou passar para vocês aquilo que eu achei interessante dentro dessa aula na CAL do professor Tom Lu. E eu falarei para vocês basicamente sobre 3 assuntos relacionados à disfunção sexual. Então, seria o priapismo, a doença de Peyronie e o tratamento da disfunção erétil através das ondas de choque de baixa energia. Com relação ao priapismo, eu não vejo muita modificação
nessa conduta tomada pelo professor Tom Lu com relação ao priapismo isquêmico. Como vocês bem sabem, isquêmico seria aquele na qual você teria um sangue venoso, e que esse sangue venoso teria um pH ácido, pouco oxigênio e muito CO2. Tanto é que você, na conduta, você acaba fazendo a gasometria para avaliar isso. E ele coloca que ele ainda faz isso, mas sem dúvida nenhuma que o diagnóstico é eminentemente clínico. E ele coloca 3 níveis de tempo aqui para você tratar esse priapismo. Quando o priapismo tem menos que 24 horas, o que ele faz? Punciona o corpo cavernoso, lava esse corpo cavernoso através de drogas alfa-adrenérgicas. E se isso aí falha, ele acaba evoluindo para o shunt corporo cavernoso. Quando é realizado esse shunt, o que há de novo agora? O que foi introduzido? Foi introduzido a anticoagulação, tanto no pré-operatório do shunt, quanto no pós-operatório. E por que isso? Geralmente ele faz essa anticoagulação através de antiagregantes plaquetários, especificamente ou com a aspirina, tanto no pré quanto no pós, e também pode ser colocado com o clopidogrel. Tá? E por que isso? Porque quando você faz o shunt, você está expondo o quê? O colágeno. E o colágeno é o maior iniciador da agregação plaquetária, da cascata de coagulação. Então, às vezes, você faz o shunt e esse paciente volta a ter o priapismo. Então, para evitar essa recorrência, fazer-se essa anticoagulação. Com relação à doença de Peyronie, ele tem esse fluxograma e vocês veem que na fase aguda, que seria na fase inflamatória, como vocês bem sabem, existem 2 fases do Peyronie, a aguda, inflamatória, e depois a fase crônica, que seria a fase na qual ocorreu a cicatrização. Nessa fase aguda, ele usa basicamente pentoxifilina e colchicina. A colchicina ele já usa há muito tempo. Agora, o que ele tem mais utilizado ultimamente é a pentoxifilina. Agora, o que é a pentoxifilina? É um inibidor da fosfodiesterase. E quem são inibidores da fosfodiesterase? Tadalafila, sildenafila e outros mais. No entanto, a pentoxifilina, ela tem uma meia-vida de 1,9 horas, sendo que a tadalafila, por exemplo, ela tem 18 horas. Então, talvez, até colocando a minha parte com relação a isso, uma crítica talvez construtiva, é de começar a usar, então, um inibidor de fosfodiesterase mais efetivo. No caso, então, a tadalafila, que teria uma meia-vida maior, ou seja, você usaria uma vez ao dia, sendo que para a pentoxifilina seriam 2 vezes ao dia. Fora o que a pentoxifilina, ela tem um outro fator que seria reologia hemática. O que seria isso? Ele muda a conformação da hemácia, e que talvez isso possa ter importância no tratamento de insuficiência vascular, mas não no tratamento do Peyronie. E na fase crônica, vocês veem aqui que, nos casos menos complexos, ele usa o Xiaflex. O que é o Xiaflex? É a colagenase do Clostridium. E nos casos mais complexos, ele usa, sim, a cirurgia, seja aplicatura ou até mesmo o uso de enxerto. Então, o Xiaflex, eu vou colocar para vocês aqui, é um medicamento que é utilizado no interior da placa. Então, são feitas injeções nessa placa. Entre uma injeção e outra, você não pode ter menos do que 24 a 72 horas, e o máximo que se usa são 8 injeções, sendo que no meio desse tratamento você tem que fazer modelamento. O que seria esse modelamento? Você precisa fazer com que ocorra uma quebra dessa cicatriz que esse paciente desenvolve na fase crônica da doença de Peyronie. E nós temos 2 trabalhos importantes que foram citados, que é esse IMPRESS 1 e 2, um número significativo de pacientes em torno de 400 e poucos, e que os resultados foram que houve realmente uma mudança na curvatura e houve uma mudança naquilo que o paciente percebeu quando consultado através de um questionário relacionado à doença de Peyronie. E essa melhora, ela está aqui, ó. Então, você vê que houve uma melhora de 34% na curvatura desses pacientes que usaram o Xiaflex.
No entanto, isso se traduz em 18 a 19 graus. O que eu vejo é que isso talvez mude a cirurgia que ele vai fazer, ou até a cirurgia que ele vai fazer você não faça mais. Como, por exemplo, o indivíduo tem uma curvatura de 40 graus. Se ele cair para 20, talvez não seja necessário ele fazer a cirurgia. Outro exemplo, se ele tem uma curvatura de 65 graus e ele caiu para 40, talvez não seja necessário ele fazer um enxerto. Ondas de choque de baixa energia. Existem já trabalhos que foram principalmente realizados pela equipe do professor Tom Lu, principalmente em ratos, e o que se observou é que existe um racional para o uso das ondas de choque de baixa energia para o tratamento da disfunção erétil. Tanto é verdade que nesse primeiro trabalho, você vê que houve regeneração dos nervos dorsais, e isso significa o quê? Uma maior produção de óxido nítrico, reendotelização da artéria dorsal do pênis, ou seja, maior produção de óxido nítrico também através da óxido nítrico endotelial e dos sinusoides penianos. Nesse segundo trabalho, também experimental em ratos, promoveu a endotelização de sinusoides, artérias, e um aumento do conteúdo de musculatura lisa peniana, que é o fator-chave para a ereção, e esses efeitos são mediados através do quê? Do recrutamento das células tronco mesenquimais que estão presentes no pênis. Então, aquela história de você injetar célula mesenquimal para chegar no pênis, não, vamos aproveitar as células mesenquimais que já estão ali no pênis. E, do ponto de vista clínico, nós temos essa meta-análise que foi publicada no European Urology, e que essa meta-análise mostrou que realmente existe uma melhora do Índice Internacional de Função Erétil, que é o questionário utilizado para avaliar trabalhos relacionados ao tratamento da disfunção erétil, e que todos eles, tanto na disfunção erétil leve, moderada e grave, houve uma melhora desse IEF. No entanto, no Congresso Europeu, que foi realizado em março agora em Copenhague, eles não têm essa impressão. Eles acham que as ondas de choque de baixa energia para o tratamento de disfunção erétil ainda é algo experimental e que não deve ser colocado na clínica diária, diferentemente daquilo que o professor Tom Lu colocou. Obrigado. O professor Carlos tem uma pergunta. Adriano, você viu alguma coisa sobre a toxina botulina para a disfunção erétil? Que o Tom Lu também está divulgando isso como uma novidade. Então, professor, como eu disse, eu não fui no Congresso americano, eu fui no europeu, então, sinceramente, eu não vou poder responder essa pergunta. Bem, dando sequência, então, muito obrigado, Adriano. Convido o professor Leonardo Reis, que é assistente doutor aqui da disciplina, que vai nos falar sobre os tópicos, os highlights na área de pesquisa básica. Bom dia, obrigado pelo convite e a oportunidade de falar sobre o que nós vimos e que acredito que seja importante compartilhar com vocês nesse congresso da Associação Americana de Urologia que ocorreu em São Francisco. A ideia aqui é trazer separei alguns conceitos e alguns conceitos que estavam embutidos em trabalhos e que foram considerados os melhores de algumas sessões de pesquisa, e assim como alguns aspectos foram discutidos na Sociedade de Urologia e na Sociedade de Pesquisa Básica em Urologia. Então, a ideia é falar sobre 4 conceitos para vocês, ilustrados nesses trabalhos que eu vou mostrar. A questão da recidiva do carcinoma urotelial, que é bastante importante, nós sabemos disso, e existem mecanismos pelos quais isso pode ocorrer, e o melhor entendimento desses mecanismos
pode interferir no melhor controle das recidivas. Um outro aspecto é o câncer de próstata, aqueles pacientes que tiveram PSA abaixo de 1 nos últimos anos antes do diagnóstico, especialmente nos últimos 3 anos. Tem um contexto interessante de um trabalho envolvendo mais de 50 mil pacientes que eu acho que vale a pena a gente refletir e rever. E a tendência da individualização e personalização do tratamento, do diagnóstico, comparado ao agrupamento dos pacientes que a gente vem fazendo, né, em clusters, assim, grupos de risco. A tendência é cada vez mais individualizar, personalizar o tratamento, especialmente através de foco num cenário de ecossistema, no qual inclui o sistema imunológico. E nesse sentido, o quarto conceito é uma extensão do terceiro, que é a avaliação de imunofenótipo, essencialmente pela avaliação da ativação, expansão e sobrevivência de células T de memória. Então, o primeiro conceito, esse aqui foi um melhor pôster, que comparou uma ressecção em bloco do tumor de bexiga versus a ressecção clássica que nós fazemos. E o que se observou foi que houve, na ressecção em bloco, além de algumas facilidades do ponto de vista do tratamento, menor tempo cirúrgico e assim por diante, houve menor recidiva fora do local tratado. Né? Nós sabemos que o carcinoma urotelial, especialmente não músculo invasivo, tem recidiva próximo de 70% ao longo da história natural. É bastante alto. E quando você faz uma ressecção em bloco, é um estudo prospectivo randomizado, né? Observou-se uma diminuição significativa de, por exemplo, 2% apenas de recidiva fora do local onde foi ressecado a lesão em questão, comparado a 11% quando você faz a ressecção clássica, que é aquela ressecção que nós fatiamos o tumor, que é o que a gente faz mais comumente. Assim como as recidivas, de maneira geral, não só o local de recidiva, também teve uma implicação significativa. Houve uma diminuição, comparando a recidiva num intervalo de tempo de segmento apresentado aqui, de 3,9% versus 13%. Vocês imaginem se a gente fizer uma ressecção em bloco e conseguir diminuir recidiva, isso pode ser algo para a gente redimensionar e rever em novos estudos, para que possa, com isso, eventualmente, o que a gente vê aqui é um potencial, então, para que possa, com isso, eventualmente, mudar a prática no futuro. E isso está relacionado àquele conceito de seed, de semeadura da célula neoplásica, né? Porque existem dois mecanismos bem conhecidos, semeadura e alteração de campo, field defect. Ou seja, a doença é pan-urotelial, todo urotelio está doente, é questão de tempo para a doença surgir em outros locais. E esse outro conceito é que, além disso, quando eu tenho um tumor, existe uma chance clara, como pode mostrar nesse trabalho, desse tumor ser disseminado, ser espalhado. Outro best poster, também que corrobora por esse raciocínio, mostra tumores metacrônicos uroteliais, eventualmente do trato superior, comparado ao trato inferior, né, bexiga e da via excretora, em torno de 90%, pouco menos de 90%, eles são o mesmo tumor, do ponto de vista de análise genômica, o que sustenta a hipótese de que eles vêm da questão de semeadura, né? O segundo conceito, em relação ao câncer de próstata, vejam esse trabalho que foi também selecionado como o melhor trabalho de uma das sessões. Eles analisaram, esses autores, mais de 50 mil pacientes com segmento em torno de 6 a 7 anos, que tiveram diagnóstico de câncer de próstata, obviamente todos eles, mas que avaliaram os pacientes em relação ao PSA antes do diagnóstico, nos últimos anos, especialmente nos últimos 3 anos. O que eles observaram é que 16% tiveram PSA menor que 1 nos últimos 3 anos, pelo menos. E esses pacientes, o que eles têm são pior Gleason, 26% versus 18% de Gleason maior ou igual a 8, e pior mortalidade, câncer específica e global. Então, isso para refletir aquela conduta e aquela postura de a gente ficar bastante tranquilo quando o PSA é bem baixo. Então, é um estudo de base de dados, mas, por outro lado, inclui mais 50 mil pacientes
e deve ser melhor avaliado, mas chama atenção. Aqui tem alguns vieses, mas que são válidos, não é? Eu quero dizer o seguinte, se o PSA dele é menor que 1 em algum momento, ele só foi biopsiado porque o PSA mudou drasticamente. Se você tem um PSA de maior que 1, seja 3, 4, e foi diagnosticado câncer de próstata, o incremento de PSA que você vai ter, uma vez que o seu PSA basal já era alto, ou relativamente alto, né, maior, vamos dizer assim, não é muito. Então, caracteriza um tumor menos agressivo. Agora, se o seu PSA era muito baixo, para você vir a ser diagnosticado, você deve atingir o PSA em torno de 4 ou mais, ou alterar um toque. Então, quer dizer que é uma mudança bastante volumosa, significativa, comparada àquele paciente que já tem um PSA de 3 ou 4. Então, se ele tiver um PSA baixinho e ele vier a ser diagnosticado com câncer de próstata, ele precisou de uma mudança, de uma transformação bastante distante. Então, esse é como a gente pode entender isso aqui. Em relação à individualização e personalização do tratamento, comparado aos clusters, vocês conhecem, vocês lembram, por exemplo, a classificação de risco de D'Amico, entre outras, classificação de risco do carcinoma urotelial, e a ideia é fazer isso de forma cada vez mais individualizada e menos em grupos, porque os grupos são heterogêneos. Ainda que se nós olharmos pacientes de alto risco de D'Amico, risco intermediário, dentro desses grupos, eles são heterogêneos. Tem pacientes lá que são menos graves e também tem pacientes no baixo risco que são especiais. Então, a ideia é individualizar e no topo dessa pirâmide tem o uso de biomarcadores e obviamente, a atenção ao sistema imunológico. Vejam aqui um outro best poster olhando no cenário de terapia neoadjuvante para câncer de bexiga, portanto, que foi submetido à cistectomia, T2 ou mais, e vocês veem que há nessa individualização, além do paradigma de luminal basal, a associação, que foi uma coisa relativamente recente, dessa AWA, talvez começou nos últimos eventos essa tendência, associar a questão imunológica. Então, além do paradigma luminal basal, que começou no câncer de mama, que tem uma intenção e um papel, de fato, prognóstico, nós temos também aqui associados uma reclassificação, uma otimização da classificação, incluindo o contexto imunológico, pacientes que têm infiltrado de célula linfocítica ou immune checkpoints, ou seja, o grupo chamado imunológico. Então, isso foi algo relativamente novo. Vejam que já havia sido mostrado na ASCO em 2016 esse tipo de raciocínio. Que isso? Além de luminal e basal, que é um fenótipo, né, do carcinoma urotelial, se ele tem baixa ou alta expressão ou infiltrado de célula de linfócito, são células de defesa. Certo? Vejam aqui, isso aqui é da Sociedade Brasileira não, SBUR, Sociedade de Basic Urological Research, SBUR, por isso que eu falei brasileira, né? É igual a SBU, mas enfim, vejam que há também a tendência de classificar os tumores em relação ao seu ecossistema e o microambiente tumoral. Não só grau histológico, estadio, mas quem está lá em relação às células imunológicas? Positividade de infiltrados T e marcadores relacionados aos immune checkpoints. Aqui, família B7, está relacionado à imunossupressão e escape tumoral. Então, vocês vejam que a gente começa agora a olhar o tumor não mais só com aquele foco tumoricêntrico, mas entender em que contexto aquele tumor está. Se tiver um leão muito perigoso numa selva, o ecossistema que ele está inserido muda completamente. Se ele estiver num ambiente que tem pouca demanda, ou melhor, oferta de alimento, ele vai ser mais agressivo, mas é o mesmo leão. Então, é mais ou menos essa questão. É você olhar e entender essa questão de uma forma mais abrangente e mais racional, né? E vejam aqui, na sociedade na reunião da Sociedade de Pesquisa Básica em Urologia, que foi feita junto com a Sociedade de Uro-Oncologia, que essa questão aí, discutida, veja, além de todos esses trabalhos mostrando essas tendências, isso também foi discutido nas aulas, né? E especialmente vejam que o principal
protagonista dessa história são os linfócitos T. E por quê? Porque eles estão relacionados à memória, formação de memória através de infiltrado de células T. O último conceito é de imunofenótipo. Um grupo mostrou a imunomodulação do câncer de próstata que pode ocorrer através de ablação. Toda vez que a gente opera um paciente e tira o tumor, você diminui as oportunidades desse sistema imunológico nesse paciente de reconhecer antígeno nesse tumor. Quando você compara, por exemplo, com a destruição do tumor e deixar aqueles antígenos ou o resto de tumores destruídos de fato para serem limpos pelo sistema imunológico. Então, destrói tudo aquilo, os macrófagos vão ter que ir lá e limpar tudo. Então, esse tipo de situação que só ocorre na ablação nos traz a ideia de que isso pode trazer um input que só a ablação traz, que seja térmica, seja não térmica, que é deixar para trás antígenos do tumor que são a cargo do sistema imunológico. E isso vai levar à apresentação de antígeno e uma hipótese de possibilidade de efeito de vacina. Então, aqui vendo CD4 no leito tumoral e CD8, isso aqui, na verdade, foi um best poster de um aluno doutorado nosso. Nós tivemos nos últimos, desde 2008, 3 best posters. Um em 2009 com o professor Birajara Ferreira, uma tese de doutorado de um aluno dele, do Rafael Manprim, que nós participamos. Em 2014, um aluno de doutorado nossa, e esse é um aluno de doutorado que não defendeu ainda. Ele avaliou, fez hemicrioablação da próstata e avaliou o infiltrado global e na zona de hotspot e cold spot de CD4, e além disso, CD8. Vejam que o CD4 tende a diminuir, o CD8 tende a aumentar. E a relação CD4 e CD8 diminui. Saibam que o CD4 aumenta e o CD8 diminui no escape do tumor ao sistema imunológico. Então, isso pode significar uma imunomodulação, um efeito vacina dessa destruição. Esse foi o primeiro estudo que mostrou imunomodulação a partir de crioablação, especialmente hemicrioablação, no local da ablação e no contralateral, especialmente diminuindo a relação CD4 e CD8. Obviamente, precisamos dos próximos estudos relacionar isso com endpoints clínicos, né? Isso aqui é só assim, está acontecendo algo ali das células T, e isso é algo significativo. Agora, qual é a representação clínica disso? Isso é muito importante e ainda precisa ser visto. Então, vejam o efeito vacina da ablação. Isso nos deu, além do best poster, um convite para atravessar os Estados Unidos para dar uma aula na Harvard como guest lecturer. Tive lá 1 hora de que pesquisa e do que eu faço. Eu me senti igual a seleção brasileira contra a Alemanha. Eu não vou mais criticar a seleção brasileira, aquele 7-1, dependendo da situação, 48 prêmio Nobel, o grupo da urologia, uma sala cheia como essa. Então, eu senti, de fato, um pouco desconfortável, mas deu tudo certo. Então, isso aqui é a tentativa de mostrar o que a gente vê, né? Os melhores da Whey e coisa, e o que a gente não vê, que é toda essa história aqui. Então, é importante ser otimista, perseverar e acreditar, porque, às vezes, a gente é desanimado. E isso é na contramão de muitos aspectos aqui do Brasil. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Tá certo? Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Queria perguntar ao professor Birajara se foram apresentadas várias linhas de pesquisa aqui pelo Leonardo. O senhor considera que alguma delas tem espaço para aplicação no médio prazo aqui no país, nessa área de imunoterapia, mais específica, mais direcionada ao paciente, não genérica, como nós fazemos hoje? Bem, bom dia. Eu acho que sim. Acho que essa questão que o Leonardo levantou da customização no tratamento, ela veio para ficar. A questão de você tratar todos como se fossem iguais, colocar em grupos, isso é uma tendência que deve desaparecer com os biomarcadores. Eu acho que a evolução dos biomarcadores vão levar a nós cada vez mais colocar em grupos menores. A imunoterapia veio com muita força, ela veio com muita força em câncer de bexiga, em câncer de rim, também está entrando na questão do câncer de próstata, e nós vamos ter, eu acho, novidades muito boas.
tanto pelo efeito benéfico quanto com a baixa índice de complicações de efeitos colaterais. Óbvio que o custo ainda é proibitivo, mas eu acho que o futuro, nos próximos 5 anos, vai haver uma guinada forte para a imunoterapia nos tumores urológicos. Nesse mesmo sentido, a gente vê o surgimento de algumas propagandas a respeito de se buscar um perfil genético, né, com testes de análise do genoma, para selecionar fatores de risco de uma forma mais objetiva. Isso está sendo vendido no nosso meio já. Você vê espaço para a utilização disso hoje em dia, ou é, por enquanto, somente uma manobra de marketing? Eu acho que, por enquanto, é manobra de marketing. Acho que isso não é uma panaceia, não deve ser uma panaceia. Se você levantar as publicações mais sérias, você vai perceber que não é um percentual alto que tenha uma alteração genética clinicamente relevante. Por exemplo, se você levantar todos os casos de doença avançada, em torno não mais que 8, 10% tem uma assinatura genética que levou a esse caso. Eu imagino que a gente vai ter uma aplicação, já existe uma aplicação. Geralmente a gente leva a esses estudos genéticos indivíduos que vêm de família com doença, isso em qualquer dos tumores, né, não só o prostático. Então, eu acho ainda que isso não deveria ser uma panaceia, não deve ser indicado para todos os pacientes, mas sim aqueles casos, estudos mais direcionados para casos onde existam riscos maiores, sejam familiares, sejam raciais, sejam geográficos. Bem, não há mais perguntas. Eu agradeço a participação de todos, o empenho de todos. Foram apresentações brilhantes. Acredito que os que não vivenciaram a AUA tiveram a oportunidade de ter aí uma ideia do que foi apresentado e, sobretudo, com um comentário crítico aqui dos professores da disciplina, que é o que nós buscávamos. Agradeço, então, e convido a todos para o próximo Urologia Sem Fronteiras, na última quarta-feira do mês de junho. Obrigado. Todos convidados para o coffee break.